E aí, pessoal, tranquilo? Vamos aqui resolver mais uma questão direcionada ao primeiro ano, movimento circular, mais especificamente de transmissão de movimento, ok? Fazendo a leitura da questão, ó, as polias indicadas na figura têm raios igual a 60 centímetros, 10 centímetros, os dois raios, né? E a frequência de A é igual a 20 RPM. Então vamos aqui, ó. Já tinha circulado aqui na questão, o item. RA, vou colocar aqui justamente a cor rosa aqui, né? E o RB vai ser justamente a cor verde. Então nós temos esses dois raios. E nós temos a frequência da A, que foi justamente essa rosa aqui. A frequência dela igual a 20 RPM, ok? Então aqui nós temos esses dados. Primeira coisa, você tem que perceber que quando você tem uma questão com esse tipo de desenho, como assim, Lucas, com esse tipo de desenho? Que você tem duas polias, duas engrenagens, ligadas por uma correia, uma corrente, como se fosse uma bicicleta, ok? Se eu pegar o ponto aqui na periferia de A e um ponto na periferia de B, você tem que lembrar que a relação entre eles dois é a seguinte: a velocidade linear da rosa é igual à velocidade linear da vermelha. No ponto em que eu escolhi esses dois pontinhos aqui, ó, esse daqui, ok? E esse daqui, ok? Os dois pontos são os pontos na periferia de cada engrenagem. Aí o que acontece? Nós vamos ter que utilizar, essa é a relação que eu tenho quando você tem esse tipo de desenho, esse tipo de transmissão de movimento. Aí você tem que ver aqui o que é que a questão quer. A questão quer o seguinte: determine o número de rotações da polia B, que é a polia verde, a polia menorzinha, tá certo? Aí você tem que lembrar das equações que você utilizava, que a gente utilizou nas aulas. Como assim, Lucas? Ó, eu mostrei para vocês algumas equações, né? Mas só uma delas existe as três grandezas que eles nos deu. Como assim? Eu quero descobrir velocidade linear, ok? Na verdade, eu quero descobrir velocidade linear, não, desculpa. A relação que eu utilizei é velocidade linear. Ele deu pra gente os raios e ele deu uma frequência e quer descobrir a outra frequência. Então, qual é a fórmula que tem velocidade linear, raio e frequência em uma coisa só, digamos assim? A fórmula vai ser justamente essa aqui, ó. Caso vocês não lembrem, V é igual a 2π RF. Existem algumas outras fórmulas de velocidade linear, mas a única que, para juntar velocidade, raio e frequência, vai ser essa, ok? Aí o que é que acontece? Nós vamos ter que a velocidade rosa, que eu botei aqui, rosa, né? Vai ser igual a 2π R rosa vezes a frequência. E a verde, pessoal, velocidade verde, também 2π RF. Lembrando que aqui, ó, são seus respectivos raios, ok? Porém, a primeira análise que eu fiz foi que eles são iguais. Então, eu posso simplesmente igualar essas duas equações aqui. Como assim, Lucas? Ó, eu vou substituir onde eu tiver visto o velocidade rosa, que está bem aqui assim, ó, eu vou colocar todo esse outro lado. Então, V igual a V verde, velocidade linear rosa igual a velocidade linear verde, né? Você vai ter isso aqui. Aí você fala o seguinte, ó, 2π RF igual a 2π RF. Aí o que é que você pode fazer aqui, ó? 2π vai embora com 2π, porque são iguais e estão em lados opostos, então eu posso simplesmente cancelá-los, né? Porque se eu passasse dividindo, vai dar justamente 2π sobre 2π, que dá 1, então não precisava nem ter colocado. Eu já podia ter partido da equação como assim, RF é igual a RF. Caso você já saiba dessa relação, já pode partir por ela direto, tá certo? Mas aqui eu quis fazer todo explicadinho de como eu utilizei a fórmula, cheguei nela, tá certo? Aí aqui, ó, vamos aqui. Nós chegamos que ficou R vezes F igual a R vezes F. Então nós vamos simplesmente pegar os valores de cada um, ok? Lembrando que o verde eu coloquei a menorzinha, então vai ser justamente o 10 centímetros e o 20 RPS. Então eu vou botar aqui, ó, caso você queira também colocar as unidades, eu não faço isso muito nas aulas, mas pode ser utilizado aqui, ó. Opa, só esqueci o número. 10
centímetros, então posso botar os centímetros, vezes 20 RPM. Isso vai ser igual ao raio da rosa. Quanto é que é o raio da rosa? 60 centímetros. Então, 60 centímetros, vezes a frequência. Aqui, pessoal, isso que eu não costumo colocar as unidades, mas aqui, ó, para mostrar para vocês que nessas questões de comparação não importa muito algumas unidades, porque eu vou cortar aqui, tá certo? Então vou acabar cortando essas duas unidades. Só ver aqui se eu coloquei tudo certinho, pessoal, aqui. Opa, gente, acabei de ver um erro aqui. Ó, eu misturei sem querer A e B. Desculpa aí, pessoal, vamos aqui só corrigir rapidinho. Aqui, ó, eu inverti. Então aqui, ó, fica o 60 e aqui fica o 10. Agora sim, pessoal, desculpa aí. Só deixar mais bonitinho aqui que o negócio tá. Ó, eu cortei o centímetro com centímetro. Isso aí continua, tá certo? Agora tá certo. Tá achando estranho? Que já é a quarta vez que eu tento gravar essa questão e o telefone toca, o som tocou aqui, vieram gritar, mas vamos lá. Enfim, tirando as partes aqui, né? Vamos aqui. Então vamos continuar aqui. Ó, ficou o quê? Ficou apenas uma equação onde tem uma incógnita e os valores normais, né? Então ficou como? Se você pegar aqui, ó, eu posso simplesmente cortar o 0 com o 0. Se você quisesse cortar com esse 0 aqui, ó, também não tinha problema não. Mas só com 1. Por quê? Porque aqui no meio tem um vezes. Se fosse uma soma, você cortaria com os dois. Então ficou como? 60 vezes 2, que dá 120. O que é que sobrou desse lado também? Ó? RPM. Isso tudo vai ser igual à frequência rosa. Ok? Então, acabei de descobrir quanto vale a frequência rosa em RPM. Ok? Caso você queira descobrir em RPS, só dividir isso por 60. Ok? Para transformar RPM em RPS, você divide por 60, que é a mesma coisa de transformar os minutos em segundos aqui, só que aqui é o por, então é como se fosse a divisão, certo? Então por isso que fica a divisão aqui. Então vamos lá, 120 dividido por 60 dá 2, então a frequência desse cara, pronto, foi. A frequência desse cara é justamente 2 Hz ou 120 RPM.